foram $4.185. Foi quanto custou o ingresso mais barato para a final da Copa do Mundo de Futebol, por um único lugar em um único jogo. E os lugares oficiais mais caros chegavam até $33 mil. Agora vamos olhar esse mesmo lugar 4 anos antes, o Catar. O ingresso mais barato para a final custava 7 vezes menos. Quem fez essa conta foram organizações de torcedores europeias. As mesmas que, meses depois, levaram esses preços à Comissão Europeia numa queixa formal. Isso não é inflação, é mudança de modelo. Interessados em ver esse evento é o que não falta, e é aí que entra a FIFA. Uma organização que, de um lado, prega que o futebol une o mundo, e do outro, opera uma plataforma de revenda de ingressos e cobra uma comissão de até 15% em cada transação. Os críticos acrescentam que a comissão é cobrada dos dois lados, de quem vende e de quem compra. Então a gente tem o slogan Futebol para o Mundo e uma FIFA lucrando justamente com o fato de que o futebol ficou inacessível para as pessoas. E isso é o mais leve de toda essa história, porque esse vídeo não é sobre futebol nem sobre escândalos isolados. É um caso em que a promotoria americana recorreu à Lei Rico, criada para desmontar o crime organizado. Para um país sediar a Copa, o governo assina com a FIFA um pacote de garantias, contratos oficiais chatos e burocráticos. Mas tem ali uma frase que diz o seguinte: o país sede se compromete por conta própria a assumir total responsabilidade pela segurança, nos estádios, nos aeroportos, nos hotéis das seleções, nas áreas de torcida e por aí vai. Ou seja, a conta é pública. E vamos ver como isso funciona na prática. África do Sul, 2010. O país colocou mais de $3 bilhões na Copa. Quanto disso recuperou? Estima-se que uns 10%, e a FIFA saiu do mesmo torneio com lucro de $631 milhões. 4 anos depois, o Brasil. Os estádios ficaram em média 50% acima do planejado. Dos 35 projetos de transporte público prometidos, 6 foram entregues. A arena mais cara, na capital, custou R$1,6 bilhão. E depois do torneio, a cidade ainda precisou colocar mais uns 300 milhões só para conseguir terminar essas obras. E aí chega o último Mundial nos Estados Unidos. 11 cidades americanas fazem as contas dos custos de segurança e logística, algo entre 100 e $200 milhões por cidade. E o déficit somado, no fim, no mínimo $250 milhões. Numa cidadezinha, Foxborough, sobrou um buraco de quase $8 milhões que o governo local se recusou a assumir. Os moradores chamaram aquilo do pior negócio da história. E toda vez a gente vê aqui exatamente o mesmo padrão. O país se edifica com a conta e a FIFA lucra e vai embora. Mas como é que isso é possível? Vamos responder primeiro o que a FIFA é. No registro suíço, a FIFA aparece como uma associação. É exatamente a mesma categoria jurídica de um clube local de pesca ou de xadrez. Um grupinho de gente que se junta em torno de um hobby em comum. Só que esse aqui, por acaso, movimenta bilhões de dólares. A dimensão desses hobbyistas quem melhor mostrou foi um brasileiro que comandou a FIFA por 24 anos e a transformou numa potência global. Foi ele que se gabava de que a FIFA tem mais membros do que a ONU. E é verdade. A FIFA reúne 211 federações nacionais e a Organização das Nações Unidas, 193 países. Essa forma de associação dá à FIFA status sem fins lucrativos e imposto zero na Suíça, mas isso é só a forma legal. Vamos ver o que essa máquina faz com a lei de um país inteiro? Ficamos no Brasil. O Brasil tinha o Estatuto do Torcedor. Em 2010, incluíram nele um dispositivo anti-violência. Não se pode levar ao estádio objetos nem bebidas que provoquem violência, ou seja, na prática, proibição de álcool nas arquibancadas. E aí, em janeiro de 2012, o secretário-geral da FIFA vem falar com os jornalistas no Rio de Janeiro. Perguntam a ele se vai dar para vender cerveja nos estádios brasileiros. Ele responde que álcool faz parte da Copa do Mundo, então vai ter. E completa, me desculpem se soar arrogante, mas isso a gente não vai negociar. Ele falou isso direto para as câmeras, e aconteceu. O Congresso brasileiro aprovou uma lei especial para a Copa, a Lei Geral da Copa. Não legalizou o álcool porque seria simples demais, fez algo mais sutil. O artigo 68 suspendeu a aplicação daqueles dispositivos de proteção durante o torneio da FIFA. E por que a cerveja? Porque a cerveja oficial da Copa era a Budweiser, de um grupo ligado à FIFA havia 25 anos.
Ou seja, o país suspendeu a própria lei de proteção por causa de um único patrocinador. E oficialmente, não foi a FIFA que fez isso. Foi o parlamento brasileiro, sozinho, seguindo o rito. Vamos deixar de lado os códigos e essas quantias por um instante. No início de 2019, chega ao Catar um rapaz de 24 anos. Ele tem um filho e quer colocar o menino na escola. Vai trabalhar na construção de um dos estádios da Copa, montando andaimes. Prometeram uns R$ 1.200 por mês, 3 vezes o que ganharia no Nepal. Queria comprar um pedaço de terra para a família. Mostrava o estádio para a esposa por videochamada. Dizia a ela que ali iam jogar pessoas do mundo inteiro e que, às vezes, tinha medo daqueles andaimes. Para conseguir esse emprego, fez um empréstimo para pagar a agência de recrutamento. E não podia simplesmente largar o trabalho. Por quê? Aqui é preciso entender como funcionava o sistema Kafala. Eu já falei dele em outros vídeos. Resumindo, todo migrante no Catar precisava de um patrocinador local, o próprio empregador. E até 2020 não podia trocar de emprego nem sair do país sem a autorização por escrito do patrão. O empregador ficava com o passaporte. Formalmente, isso era ilegal, mas era assim que funcionava. Um trabalhador de um hotel, que a FIFA indicava aos torcedores, contou ao Guardian: "Meus amigos tentaram trocar de emprego, mas a empresa não deixa eles saírem. Temos que aceitar. O chefe faz o que quer com a gente." O Catar foi desmontando a Kafala por etapas. A saída do país foi liberada em 2018 e em 2020. E a troca de emprego, sem o aval do patrão, veio só no fim de 2020. Só que a Human Rights Watch e a Amnesty relataram que as velhas práticas voltaram. Aquele rapaz de 24 anos que chegou para trabalhar não era exceção. É simplesmente assim que o sistema funciona. No dia 23 de junho de 2019, depois de 2 meses de trabalho, no alojamento dos operários, os colegas de quarto o ouviram emitir 2 vezes um som estranho e sufocado. Ele perdeu a consciência e morreu, 24 anos. Não fizeram autópsia. No Catar, simplesmente não se fazia, porque as mortes de migrantes eram fechadas com um registro. Morte por causas naturais, sem investigação. A esposa dele, de 27 anos, recebeu um telefonema. Representantes da empresa ligaram para dizer que o marido tinha morrido, e foi a última vez que ligaram. 6 meses depois da morte dele, ela não tinha recebido nenhuma indenização. Quando cobrou, o chefe do comitê organizador do Catar respondeu por carta que ela não teria a indenização integral. O motivo? O marido trabalhou menos de 1 ano. Ela acabou recebendo uns R$ 7.000 como gesto de boa vontade. E quantos casos assim houve? A resposta depende de quem você pergunta e do que exatamente. A FIFA e o Comitê do Catar dizem 3, mas é uma definição bem estreita. 3 mortes ligadas ao trabalho só nas obras dos estádios. O chefe desse mesmo comitê deu, numa entrevista, um número entre 400 e 500. Só que, dessa vez, ampliou isso para toda a infraestrutura da Copa. O Guardian, contando todos os trabalhadores de 5 países do sul da Ásia, chegou a 6.500. E, segundo as estatísticas oficiais do Catar, citadas pela Amnesty International, entre 2010 e 2019 morreram no Catar mais de 15.000 estrangeiros. Aqui já se fala de todos juntos. E essas não são mortes da Copa. A Organização Internacional do Trabalho notou que uma insolação numa obra no calor do Catar também vai parar nos registros com a assinatura "Morte por causas naturais". A verdade é que ninguém sabe a dimensão disso. Não dá para calcular. A posição oficial do Catar em resposta a todos esses números foi essa: a taxa de mortalidade entre essas comunidades está dentro do esperado para o tamanho e a demografia da população. Em janeiro de 2022, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, se apresenta diante de parlamentares europeus e diz que o número de 6.500 mortos nas obras dos estádios é simplesmente falso. Para ele, o número verdadeiro é 3 pessoas. Você pode concordar com isso ou não, mas vale lembrar quem está falando. O chefe da organização que montou essa Copa. A mesma máquina que ergueu estádios num país onde dava para prender uma pessoa no trabalho de forma legal, foi comandada durante anos por pessoas bem específicas, pessoas que o FBI americano caçou exatamente como se caça a máfia. Quarta-feira, 27 de maio de 2015. São quase 4h30 da manhã. Zurique ainda dorme, em frente ao hotel Baurolac, um daqueles endereços onde a diária custa o mesmo que um salário mensal, param carros sem identificação. A polícia suíça entra a pedido dos americanos.
Não tem sirene nem porta arrombada. Os agentes batem em quartos específicos onde dormem os figurões do topo do futebol mundial. Vieram para o congresso da FIFA. Essa imagem corre o mundo inteiro. Enquanto os dirigentes são levados, os funcionários do hotel os cobrem das câmeras com lençóis brancos para que os rostos não cheguem à imprensa. 7 presos, e entre eles o homem que comandava o futebol de toda a América do Norte e Central. Naquela mesma manhã, agentes entram na sede da federação dele, em Miami, com um mandado de busca. O Departamento de Justiça americano recorreu a uma lei criada para desmontar o crime organizado, a mesma usada contra as famílias mafiosas ítalo-americanas. Sai a denúncia. 47 acusações, 14 réus. Um esquema que funcionou por 24 anos e movimentou mais de 150 milhões de dólares em propina. Mas, nesse momento, tudo isso ainda está no papel, porque não é uma sentença. Então, enquanto ninguém confessa ou é condenado, vale a presunção de inocência. Só que alguns desses homens confessaram. Um intermediário brasileiro de direitos de TV devolveu ao Estado mais de 150 milhões de dólares. E um ex-presidente da Federação Brasileira levou da própria FIFA banimento vitalício do futebol. É uma sanção disciplinar da Comissão de Ética, não uma condenação criminal. Mas a própria organização reconheceu que ele recebia propina. Essa máquina era mais antiga do que parece. E para ver de onde isso veio, vamos voltar até 1974. No Congresso de Frankfurt, o brasileiro João Havelange ganha a eleição para presidente da FIFA. Ele derrota um velho dirigente europeu com os votos da África e da Ásia, a quem prometeu dinheiro e mais vagas na Copa. Venceu com promessas e as promessas precisavam sair de algum lugar, e aí Havelange se encontra com Horst Dassler, filho do fundador da Adidas, o homem que foi o primeiro a entender que o esporte pode ser vendido como qualquer outro produto. Dassler financiou a campanha de Havelange e, pouco depois, fundou uma empresa, a ISL. A FIFA entregou a ela o monopólio dos seus direitos de marketing e de TV por décadas inteiras, e o modelo aqui era simples. A FIFA vendia os direitos à ISL mais barato do que valiam. A ISL revendia pelo preço de mercado, e parte dessa diferença voltava por empresas de fachada e fundações em Liechtenstein, como comissões privadas para contas secretas das pessoas que decidiam sobre esses direitos. Em 2001, a ISL quebra com dívidas na casa dos 300 milhões de dólares. E só então, quando foi preciso vasculhar os livros dela, o mundo viu quanto vazava por fora daquela empresa ao longo dos anos. A Justiça Suíça calculou depois que a ISL distribuiu aos dirigentes 138 milhões de francos em propina. Mas aqui a gente fala do mundo do esporte inteiro, não só da FIFA. Em 1998, o comando dessa máquina já embalada e cheia de dinheiro passa para Sepp Blatter. Ele não inventou isso, só pegou tudo pronto. E aqui vamos voltar àqueles homens cobertos com lençóis quando eram levados pela polícia. Essa operação não teria acontecido sem um homem só. O nome dele era Chuck Blazer. Um americano na cúpula da FIFA que alugava apartamentos na Trump Tower, em Nova York. Voava para onde queria e gastava milhões no cartão corporativo da federação. O problema é que Blazer passou anos sem pagar imposto e escondendo contas no exterior. Quando o fisco americano e o FBI descobriram, já tinham como pressioná-lo e fizeram a proposta. Ou você coopera, ou vai preso. Como vocês imaginam, Blazer topou cooperar, pelo menos até o fim de 2011. Ele ia às reuniões dos dirigentes como informante secreto. Corre a história de que, nas Olimpíadas de Londres, em 2012, ele gravava os colegas com um microfone escondido num chaveiro. A imprensa do mundo inteiro contou isso, mas não apareceu no processo. Então, vamos tratar como lenda de jornal, não como fato. Aliás, o que está nos autos é bem mais forte. No dia 25 de novembro de 2013, numa sessão secreta da Corte Federal do Brooklyn, Blazer lê em voz alta a própria confissão. Ele diz, entre outras coisas, eu concordei com outras pessoas, por volta de 1992, em facilitar a aceitação de uma propina. Em seguida, admite que, durante anos, recebeu dinheiro por decisões. Entre elas, a escolha da África do Sul como sede da Copa de 2010. 10 acusações. A corte aceitou a culpa dele em todas as 10. E agora vamos olhar uma coisa que parece piada, mas não é.
No processo que a federação moveu contra Blazer em 2017, listava-se no que ia o dinheiro corporativo, e apareceu ali um apartamento à parte, na Trump Tower, por uns $6.000 por mês, que, como se anotou com cuidado, supostamente era para os gatos do Blazer. Chuck Blazer morreu em 2017, antes de sair qualquer sentença. E aqui aparece uma coisa difícil de acreditar, porque quando a poeira baixou depois de toda essa operação, a FIFA, a mesma organização cujos dirigentes passaram anos recebendo propina, entrou na justiça americana pedindo status de vítima e indenização. Do ponto de vista jurídico, dá para defender, porque na denúncia a FIFA é a organização que os dirigentes deveriam corromper por dentro. Então, formalmente, é a vítima. Só que essa mesma vítima passou anos vivendo desse esquema e não fez nada, até chegarem promotores de fora. Nessa máquina toda também havia gente que tentou falar alto sobre o que estava acontecendo. E olha o que aconteceu com elas. Bonita Mercedes dirigia a comunicação do comitê australiano que tentava sediar a Copa de 2022. Ela viu esse mecanismo por dentro. Como se compra a simpatia dos dirigentes através de projetos de desenvolvimento e consultores? Quando começou a se opor a isso, em janeiro de 2010, perdeu o emprego. Depois do escândalo, a FIFA fez uma coisa que deveria mostrar que ela ia se investigar. Entregou a apuração a um homem de fora, um ex-promotor federal americano, Michael Garcia. Quando Garcia chegou até Bonita e comparou os relatos dela com os documentos, muito do que ela dizia se confirmou. A segunda mulher, porém, teve pior sorte. Cuidava da imprensa no Comitê do Catar e também saiu no início de 2010, e depois passou o que sabia a jornalistas, ao Parlamento Britânico e a investigadores externos. Quando a identidade dela veio à tona, começaram as ameaças, contra ela e contra os filhos dela. Ela disse então uma frase, que ia olhar por cima do ombro pelo resto da vida. E, depois de 2014, praticamente sumiu da vida pública. Garcia confirmou parte do que ela dizia, que o Catar de fato assinou com a Confederação Africana um contrato de patrocínio de quase $2 milhões e que essa transferência foi feita. Mas a versão mais forte dela, de que em quartos de hotel em Angola se entregava $1,5 milhão a dirigentes africanos específicos, não deu para confirmar. Faltam provas para isso, então não sabemos como foi de verdade. Depois de tudo isso, a FIFA anunciou que ia impor uma nova ordem, encerrar a velha era. E aqui aparece a pergunta: quem deveria fiscalizar isso? 26 de fevereiro de 2016. Zurique, Sala do Congresso. 9 meses antes, aqueles dirigentes eram levados embaixo de lençóis e agora a FIFA elege um novo presidente. A sala está cheia, as câmeras posicionadas, e no painel aparecem os resultados de cada rodada de votação. Vence Gianni Infantino, advogado. Desde 2000, trabalhava na sede da UEFA, em Nyon, e desde 2009 era o secretário-geral dela, ou seja, resumindo, um homem que passou a vida profissional inteira no mesmo ramo. Ele não veio de fora para fazer faxina. Dá para dizer, mais ou menos, que era o cara da sala ao lado. 4 meses antes, em outubro de 2015, a UEFA apoiou por unanimidade a candidatura dele. E esse é um detalhe ali importante. Infantino não venceu como um rebelde contra o sistema. Venceu como alguém que conhece esse sistema por dentro e prometeu que, justamente por isso, ia consertá-lo. Depois do que aconteceu, aquilo soava razoável. Na verdade, soava como a única saída. Do palco, ele diz uma frase que nos anos seguintes vai voltar em toda a matéria de jornal. Vamos devolver o futebol à FIFA e a FIFA ao futebol. Começa uma nova era. A própria FIFA anuncia quanto ganha o novo presidente dela, $1,5 milhão de francos por ano, sem nenhum bônus, e mais 2 mil francos por mês de despesas. Depois de uma era em que ninguém de fora sabia quem ganhava o que naquele prédio, foi uma demonstração de transparência e, por mais estranho que soe, de modéstia. Como eu já falei, a FIFA não é uma empresa privada, não tem donos, não tem acionistas, ninguém que possa embolsar o lucro. Todo o excedente precisa voltar para as 211 federações de futebol do mundo inteiro. Cada uma delas, mesmo uma que nunca na vida vai jogar uma Copa, recebe de Zurique até $8 milhões a cada 4 anos. Até a Federação Polonesa se beneficia disso: campos, equipamento e treinadores. Onde a empresa privada não investe, porque não vê lucro nisso, alguém tem que pagar. E quem paga é a FIFA. Só que aqui é preciso fazer uma pergunta bem diferente.
Porque a FIFA diz o que faz com o dinheiro que ganhou, mas quem paga para que eles possam ganhar? Os contribuintes, ou seja, todos nós. Quando alguém diz que a FIFA fica com todo o dinheiro para ela, essa é a acusação mais fácil de derrubar. A FIFA derruba isso com um único relatório anual. O mecanismo funciona de outro jeito. Não existe outra Copa do Mundo. Se você quer organizar, exibir na televisão ou simplesmente participar, você tem que ir até a FIFA. São eles que ditam as condições. Em maio de 2016, menos de 3 meses depois de anunciar essa nova era, a FIFA aprova uma mudança nos regulamentos. O Conselho ganha o poder de demitir os chefes dos comitês independentes, ou seja, podem afastar os fiscais. Um ano depois, os chefes das 2 câmaras da Comissão de Ética, os mesmos que tocaram as apurações depois da operação em Zurique, não têm o mandato renovado. E na mesma ocasião, é trocado o chefe da comissão que devia zelar pelas regras de funcionamento da organização. Em 2017, a própria FIFA nomeou especialistas independentes em direitos humanos. Eles deviam ficar de olho na organização por causa do Catar. Em março de 2021, o Conselho publicou um relatório de encerramento e acabou o mandato de 4 anos dele. Nenhum novo foi nomeado. Há 1 ano e meio da Copa, num país em torno do qual rolava a mais dura disputa por direitos humanos de toda a história do evento, prometeram uma grande reforma e depois foram sumindo, um por um, os que deviam conduzi-la. Miguel Maduro, aquele que foi afastado da comissão que zelava pelas regras, disse depois, já de fora, que a cultura dentro da FIFA não mudou nada. As votações são unânimes e quem está no cargo sempre vence a eleição. Dezembro de 2025, Washington, a noite do sorteio dos grupos da Copa de 2026. No meio dessa noite, Infantino entrega a Donald Trump o primeiro prêmio da paz da FIFA da história. O futebol une o mundo. E agora, o que faltou aqui? Não anunciaram nenhum candidato antes, não disseram quem escolheu, não mostraram o regulamento nem a composição de nenhuma comissão. Jornalistas franceses descobriram depois que o prêmio foi inventado e concedido por menos de 10 pessoas da FIFA. Nenhum dos 37 membros do Conselho foi consultado sobre ele. No dia anterior, em Washington, os presidentes do Congo e de Ruanda assinaram, com a presença de Trump, mais uma etapa de um acordo de paz. Infantino já vinha fazendo campanha publicamente para que o presidente americano ganhasse o Prêmio Nobel da Paz. O Nobel ele não ganhou, mas, em compensação, organizaram um Prêmio da Paz da FIFA para ele. As perguntas começaram antes mesmo da cerimônia. No dia 11 de novembro, a Human Rights Watch mandou à FIFA uma lista de perguntas. Quais são os critérios? Quem indica? Quem avalia? E quem são os jurados? Marcaram o prazo de resposta para 20 de novembro. Resposta não tiveram. 8 de dezembro, uma organização de direitos humanos, a Fair Square, apresenta uma queixa sobre o caso. Uma queixa contra o presidente da FIFA, na comissão de ética dela, a mesma cujos 2 chefes não foram mantidos no cargo 8 anos antes. No dia 29 de junho deste ano, 50 eurodeputados mandam a Zurique uma carta apoiando essa queixa. É o que eles podem fazer. Mandar uma carta a uma associação privada suíça. 1º de julho de 2026, jogo dos Estados Unidos contra a Bósnia e Herzegovina. O atacante americano leva um cartão vermelho por falta. O jogador sai de campo na hora. Essa punição é automática e normalmente não se anula. Só que, depois do jogo, Donald Trump liga para o presidente da FIFA pedindo que a punição seja revertida. Gente da administração dele mobiliza advogados para ajudar a Federação Americana a entrar com um recurso que o regulamento nem sequer prevê. 5 de julho, a Comissão Disciplinar da FIFA recorre ao artigo 27 do próprio Código e suspende a punição por um período de prova de 1 ano. A punição fica, só que, na prática, não precisa ser cumprida. O atacante joga na partida seguinte, contra a Bélgica. Pela 2ª vez na história das Copas do Mundo, um jogador entra em campo depois de ser expulso. E agora, um detalhe que diz mais do que todo o resto. O Times britânico descobriu que uma decisão dessas normalmente é tomada por 3 membros da comissão. Nesse caso, foi tomada por um só. No mesmo dia, a UEFA solta um comunicado. A decisão é, e aqui eu cito, sem precedentes, incompreensível e impossível de justificar. 3 dias depois, 72 eurodeputados de 13 países assinam uma carta aos presidentes das federações nacionais de futebol para que sejam eles a pressionar a comissão de ética da FIFA. O atacante americano jogou contra a Bélgica. Os Estados Unidos perderam de 4-1. Essa não é uma história sobre o Trump. Você pode gostar dele ou não,
mas a FIFA acabou de mostrar que é uma organização em que um único telefonema basta para uma punição deixar de valer. E aqui, alguém pode dizer que toda grande organização esportiva funciona assim. Nada nunca muda. E o mundo é isso mesmo. Vamos voltar um quarto de século para outro esporte. 24 de novembro de 1998, Salt Lake City, no estado de Utah, uma emissora de TV local, não nacional, local mesmo, revela uma carta. Dela se conclui que o comitê que tentava sediar os Jogos de Inverno de 2002 bancava uma bolsa de estudos para a filha de um dos membros do Comitê Olímpico Internacional. Um mês depois, se manifesta um suíço ligado havia anos a esse comitê. Um homem que ele mesmo escrevia as regras de ética dessa organização, diz publicamente aquilo que todo mundo lá dentro sabia, que os votos são comprados, e acrescenta que não é só de Salt Lake City que se trata. Não foi uma escala como a da FIFA, não estamos falando de centenas de milhões. Os promotores americanos somaram no total cerca de $1 milhão em vantagens para uma dúzia de membros do comitê, bolsas, viagens, atendimento médico e emprego para parentes. Janeiro de 1999, uma investigação interna exige a expulsão de 6 membros, outros 3 saem sozinhos, sem nem esperar o resultado. Março, 6 são expulsos, e entra no caso a Justiça Americana e também o Congresso. Dezembro, o comitê muda as próprias regras, cria-se uma comissão de ética, são impostos limites de idade e de mandato, os atletas ganham voz de verdade e os membros do comitê ficam proibidos de visitar as cidades que se candidatam aos jogos. Do primeiro vazamento na TV local até a mudança das regras, 13 meses. E, para não ficar tudo tão bonito, essa história também tem outro lado, porque em julho do ano 2000, a promotoria americana denunciou 2 chefes do comitê, 15 acusações, entre elas pagar para influenciar votos. E, 3 anos depois, o juiz absolveu os 2. Mas, repare aqui numa coisa, uma instituição pode se limpar sem esperar por uma sentença, basta que ela queira. Aquela investigação no Comitê Olímpico foi conduzida por Dick Pound. Foi ele que expulsou colegas de uma organização em que ele mesmo era vice-presidente. Ele disse que a FIFA é um caso muito mais sério. Lavagem de dinheiro, corrupção e acusações criminais. 21 de dezembro de 2023, Luxemburgo. A Grande Câmara do Tribunal de Justiça da União Europeia dá a sentença no caso da Superliga. A FIFA e a UEFA são, ao mesmo tempo, organizadoras das competições e quem decide se qualquer outro pode criar concorrência para elas. O tribunal disse que um arranjo desses não é proibido, mas que, se as regras de admissão não são transparentes e discriminam alguém, isso é abuso de posição dominante. A partir desse momento, começa uma coisa que antes não existia, março deste ano. Organizações europeias de torcedores e de consumidores apresentam uma queixa à Comissão Europeia. Apontam 6 abusos concretos na venda de ingressos. Maio. Os procuradores gerais de 2 estados americanos, Nova York e Nova Jersey, mandam à FIFA uma intimação formal sobre os preços dos ingressos. No dia 13 de julho, um tribunal de Frankfurt proíbe a FIFA de vender ingressos sem revelar quem de fato os vende. Manda informar a identidade e o endereço dos vendedores comerciais antes de o comprador pagar. E também proíbe anunciar preços a partir de, se não existe ingresso nenhum, por aquele preço. A decisão em si não é pública, mas, pelo que se noticiou, quem descumprir a proibição pode pegar €250.000 de multa, ou 6 meses de prisão, nominalmente, contra o presidente da FIFA e o secretário-geral. São decisões provisórias e valem só na Alemanha. A FIFA nem se apresentou no tribunal, mas isso não mudou nada. Isso já não é uma carta pedindo esclarecimento, é uma ordem judicial. Ainda falta uma coisa em tudo isso. Lembram daquele salário divulgado abertamente pela FIFA? 1,5 milhão de francos e bônus zero, lá de 2016? No relatório de 2024, o salário do presidente já é 2,5 milhões. Mais um bônus de 1,5 milhão. No relatório de 2025, de novo 2,5 milhões de base, mas agora mais de 2 milhões de bônus. Ninguém escondeu isso. Está tudo nos documentos que a própria FIFA publica dentro da transparência anunciada em 2016, o prêmio da paz que o presidente da FIFA entregou em dezembro ao Trump. Até hoje, não há ninguém que responda por ele.
As perguntas da Human Rights Watch, a FIFA nunca respondeu. A única coisa que disse publicamente foi uma nota do porta-voz defendendo o prêmio, sem nenhum critério e sem nenhuma pessoa que tivesse escolhido. Entre outubro de 2025 e abril deste ano, a FIFA subiu os preços de 90 dos 104 jogos do torneio, em média 33%. Com a venda das entradas, os ingressos comuns e aqueles pacotes caros com camarote e serviço, esta Copa devia render cerca de 3 bilhões de dólares, mais ou menos um terço de tudo o que o torneio vai faturar. É a previsão da própria FIFA. Um ano antes, esse mesmo mecanismo funcionou, porém, no sentido contrário. A FIFA organizou nos Estados Unidos um outro torneio, não de seleções, mas de clubes, uma espécie de ensaio geral antes da Copa, nos mesmos estádios. Semifinal, um ingresso que começou custando 473 dólares, 3 dias antes do jogo, despenca para 13, e mesmo assim, as arquibancadas ficariam vazias. Então, o que os organizadores fizeram? Distribuíram entradas de graça a voluntários, com o pedido de que não vestissem as camisas da FIFA, para que parecessem torcedores comuns. Eu não sou torcedor, então não vou julgar isso, mas, me preparando para este vídeo, encontrei a opinião de que tem cada vez menos esporte e garra em tudo isso, e cada vez mais cálculo. Organizações de torcedores escreveram que esta Copa é uma traição. Se você curte futebol, foi assim mesmo que a coisa apareceu do seu ponto de vista? Conta pra gente nos comentários e eu agradeço a vocês por hoje. Um abraço e até a próxima. Mais de 280 mil reais é o que pode custar uma única noite num famoso hotel de Dubai. Maçanetas de ouro, mármore italiano e uma piscina que passa da beirada do telhado. Essa imagem é vendida pra gente como a realização de um sonho. Mas existe um país que constrói a sua cidade do zero, sem a ostentação dos arranha-céus e em harmonia com a natureza. Clique na miniatura e veja como nasce o oposto de Dubai. Esse é o canal Limonada Azida. Obrigado por assistir e até daqui a pouco.